This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livro: Obras Completas de Luís de Camões, Tomo II. Por Luís de Camões. Prefação. Os que são versados na história terão feito esta observação, que em todos os povos que no mundo têm figurado, as armas precederam sempre as letras. Para haver Homeros, necessário foi que houvesse primeiro Aquiles. O amor da pátria e da liberdade, e aquele inato desejo que mais ou menos violento segundo as diversas índoles, arde no coração de todo homem, de se elevar acima de seus iguais por meio de ações grandiosas e sublimes, excitarão as almas nobres a tentar grandes empresas, e as façanhas dos heroes impelirão depois os bons engenhos a transmiti-las aos vindouros, elegantemente escrevendo em prosa ou verso. E nunca vimos que prosperassem muito as letras num povo indigno de história. Assim que bem se pode dizer que sempre a pena dos escritores foi aparada pela espada dos guerreiros, testemunhas Grécia e Roma. Portugal, desde o berço educado para as armas e endurecido na guerra, a todas as nações modernas, se avantajou em glória militar. Com poucas forças e meios não somente sustentou longas e terríveis guerras, mas não contente de reconquistar e manter gloriosamente a sua independência, empreende humores coisas, devassou mares virgens, descobriu novas regiões, venceu e sujeitou a seu jugo muitos e muito poderosos reis e povos. E tendo estendido o seu império até aos últimos confins da terra, excitando a admiração das gentes com nunca vistos prodígios de indústria, de valor e de constância por espaço de quase 5 séculos, longo tempo se manteve no ápice da grandeza e glória humana, até que o último Henrique, de semelhante em tudo do primeiro, preparada já nos dos antecedentes reinados, a encosta por onde a ilustre nação devia descer da altura a que subira, reunindo em si o bago e o sceptro e manchando as mãos sagradas nas coisas temporais, a despenhou no abismo, donde até hoje não há podido mais levantar-se. Tendo, pois, florescido tanto nas armas, razão era que florescesse também nas letras. E com efeito despertados os engenhos com o estrondo dos feitos militares, um pouco mais tarde começaram eles de nascer, e achando o chão propício, pouco a pouco se foram arraigando de maneira que já no 13º século, reinando é o rei Dom Denis, desabrocharão suas primeiras flores. Tendo aquele grande rei a glória de lhes haver dado o primeiro impulso, escrevendo ele mesmo com suma elegância para o tempo algumas obras, como um tratado intitulado dos principais deveres da milícia e dos cancioneiros, um dos quais apareceu em Roma, reinando em Portugal João III. E no 14º produziram já um tão sazonado fruto, como o Amadis de Gaula, obra de Vasco de Lobeira, que traduzida por Bernardo Tasso, pai do épico italiano, tamanho brado deu na Itália, e da qual o mesmo épico diz, defens. De Goffredo, per giudizio di molti mil particolarmente la più bella te si lega fra quelli di questi generi. Persi nella feto e nei costumi si lascia e dietro tutti l'altri, e nella varietà gliatidente non sedia de alcuna, te da poi né da prima fosse stato escrita. E como tal a exceptuou Miguel de Cervantes na revista que fez o cura dos livros de Dom Quixote, dizendo: este livro foi o primeiro de cabalarias que se escreveu em Espanha, epsilon todos los demás reintenido principio y origem deste. Esse é o melhor de todos los que deste gênero se reincompuesto. No 14º se escreveu a crônica do condestável e grande capitão Dom Nuno Álvares Pereira, primeiro ensaio histórico de que temos notícia, que se imprimiu em Lisboa em 1520. No 15º escreveu El Rei Dom Duarte o Leal Conselheiro, que se conserva na Biblioteca Real de Paris, e dos tratados intitulados, um da Misericórdia, outro do Regimento da Justiça e oficiais dela etc. Seu irmão o infante Dom Pedro, Duque de Coimbra, que veio a ser depois regente do reino durante a menoridade de Afonso V,
também escreveu algumas obras políticas e morais em prosa e verso, algumas das quais se imprimiram em Leiria 6 anos depois da invenção da imprensa, e traduziu do latim e dedicou a seu irmão Dom Duarte Cícero de Officis e Vegetius de Re Militare. Aires Teles de Menezes, que por esse mesmo tempo floresceu, foi elegante poeta, e dele nos conservou Rezende no seu cancioneiro algumas poesias, e para que se veja a que estado de cultura e perfeição havia já então chegado a nossa bela língua, transcreveremos aqui a seguinte. Ode. De pungentes estímulos ferido, o regedor dos Ceos e humilde terra, sobre ti manda desastrada Lísia, efeitos da sua ira. A peste armada destruir teu povo, a um seu leve aceno voa logo, estraga, fere, mata sanguinosa, despiedada e crua. Despenhada no abismo da ruína, fugir pretendes aos excessos raios, qual horrida fantasma, porém logo desfalecida caes. O aço-te do Siol lamenta, ó Lísia, mas ainda muito mais os teus errores, que provocar fizeram contra ti, contagião mortal. Dos Ceos apagar cuida a justa sanha, da penitencia com as bastas águas, já que revel e surda te mostraste a seus mudos avisos. Então verás ornada a nobre frente como nos priscos tempos que passaram, de esclarecidos louros, sinal certo de teus almos triunfos. Por esse mesmo tempo Fernão Lopes, Duarte Galvão, Gomes e Anes de Zurara, começaram a encomendar à memória as façanhas dos portugueses, escrevendo regularmente as crônicas dos nossos reis desde a fundação da monarquia. No princípio do 16º século Bernardim Ribeiro e Gil Vicente, introduziram, aquele o estilo bucólico, as representações teatrais. Francisco de Moraes escreveu o seu excelente romance de cavalaria, O Palmeirim de Inglaterra, do qual o mesmo Cervantes, que erradamente o atribui ao rei Dom Duarte, faz o seguinte elogio: esta palma de Inglaterra se guarde y se conserve como cosa única, y se haga para ela outra caja de ouro como lá que relo Alejandro em los despojos de Dário, que la diputó para guardar em ela las obras del poeta Homero. Este libro, senhor compadre, tiene autoridade por dos coisas, la una porque el por si es muy bueno, y la outra porque es fama que le compuso um rei de Portugal. Todas las aventuras del castilho de Miraguarda são boníssimas y de grande artificio, las razões cortesanas y claras, que guardan y miran el decoro de que habla com mucho entendimiento. Digo pues, que este y amadís de Gaula quedem libres del fuego, y todos los demás, sin hacer mascala e nicata perescan. Fernão Lopes de Castanheda e João de Barros, cognominado o Livio português, escreveram a história das nossas descobertas e conquistas da Ásia. Sá de Miranda introduziu a verdadeira comédia e a sátira dos costumes, em que sobretudo ri insigne. E finalmente, quando já Portugal se avizinhava à fatal epocha da sua decadência, veio também a produzir como Roma, o seu Virgílio, dando às letras um Camões, gênio criador e sublime, que nascido para ser grande em tudo, se com soberano alento embocou a trombeta heróica, não pulsou com menor destreza a lira, nem tirou da flauta sons menos harmoniosos e suaves. Do seu poema épico já noutro lugar dissemos, não o que poderíamos dizer, mas o que julgamos bastante. Diremos também agora alguma coisa de suas poesias líricas. E começaremos por observar que se nenhum escritor foi mais desprezado e perseguido de seus compatriotas, também nenhuma nação ha sido tão castigada, como a portuguesa das perseguições e desprezos, que sofreu este grande homem não dela mas do seu governo, e dos grandes e poderosos, de cujos crimes ri quase sempre o povo quem vem a pagar as penas. Porque não lhe tendo sido possível pela miseria em que vive, dar à luz as suas poesias soltas, não as poliu nem limou, nem deixou coleção delas, e assim as mais se perderam, e as outras espalhadas por mãos de muitos, se forão corrompendo nas cópias, de sorte que ainda as que menos demos sofrerão,
andam hoje nas impressões muito diversas do que eram, quando saíram da pena de seu autor. E assim veio esta culpa de alguns a ter para nós as mesmas consequências que teve a de Adão para a humanidade, isto cair dos culpados sobre os inocentes e estender-se a todas as gerações. E se não foi mais amplo este castigo, a Fernão Rodrigues Lobo Surrupita o devemos. Este com incansável diligência juntando algumas obras várias que pôde alcançar, as deu pela primeira vez à luz no ano de 1595, assim desfiguradas como as achou, com o que não só evitou perderem-se estas, mas com o seu exemplo instigou outros a prosseguir na mesma diligência, e assim se foram descobrindo mais algumas, que pelo tempo adiante se foram dando ao prelo. De modo que podemos dizer que em todos os estilos nos ficou do nosso poeta apenas uma pequena amostra, para que pelo dedo se conhecesse o gigante. Porém de tal quilate rio o ouro, que essas pequenas relíquias bastam para elevar o cume do nosso Parnaso a tal altura, que lhe não fique superior o de nenhuma outra nação estranha. Porque nos sonetos ri eminente o nosso poeta, e para lhe obter a palma sobre quantos neste gênero de composição se tem exercido, bastaria quando outros muitos não tivesse de igual beleza só este, que rio 72. Soneto. Quando de minhas mágoas a comprida imaginação os olhos me adormece, em sonhos aquela alma me aparece, que para mim foi sonho nesta vida. Lá numa soidade onde estendida a vista pelo campo desfalece, corro após ela, e ela então parece que de mim mais se alonga compelida. Brado, não me fujais sombra benina. Ela os olhos em mim com um brando pejo, como quem diz que já não pode ser. Torna a fugir-me, torno a bradar, Dina. E antes que diga amene, acordo e vejo que nenhum breve engano posso ter. Diante deste, desaparece toda a caterva de sonetos que tem inundado Itália e Espanha. Impossível parece que com palavras tão vulgares, se pudesse pintar tão bela imagem, exprimir tal sentimento. Da outra banda do Letes, confinando com os Elísios, descortinou a imaginação de Virgílio umas dilatadas campinas, a que na sua língua latina chamou Lugentes Campi, que o nosso Franco Barreto traduz-o, campos sem luz, e nós diremos, campos da saudade. Nestes campos e pela mesma saudade parece que foi ditado este maravilhoso soneto, que em nossa fraca opinião ainda não foi igualado, nem será nunca excedido. E como este poderemos citar muitos. Nas canções deixou a perder de vista a Petrarca, Bembo, e a quantos a este gênero de composição se tem dado, o que melhor poderá ver quem quiser comparar umas com outras. Nas odes como em todo outro gênero de poesia, todos sabem que há diversos estilos para os diversos assuntos. O que a cada um destes convém a mesma natureza dele o indica, e tanto erraria o que descrevesse um prado florido, um ribeiro sossegado, as graças de uma pastora, ou Diana exercendo as danças e chórias de suas ninfás pelos cabeços do Monte Cíntio, no mesmo estilo em que se deve descrever o mar impetuoso, o combate dos atletas, ou Jove fulminando os gigantes, como vice-versa. Pindaro, Anacreonte e Horácio são os três poetas que neste gênero se nos propõem por modelos. Mas que diferença de estilo entre Horácio, Anacreonte e Pindaro! Certamente não ri menor que a que vai do bucólico ao lírico, ou do lírico ao épico. O nosso Camões, profundo conhecedor da natureza e mestre em todos os estilos, habilmente soube escolher aquele que mais convinha às matérias que tratava, sempre natural e fácil, sempre elegante e florido, e muitas vezes sublime. E as suas odes, ainda que não tenham o requisito que hoje se tem por essencial, de serem ininteligíveis, são pelos entendedores sumamente louvadas, e até não falta quem as prefira às canções. Mas desta opinião não somos, ainda que pensamos com Faria e Sousa que a quarta, sexta, nona e 10ª tarde serão excedidas, e o mesmo diríamos da primeira se não andará viciada.
No estilo bucólico de que o poeta parece mais se aprazia, e em que desde a poesia exerceu a sua musa, rio onde alguns lhe querem negar a palma para a concederem a Bernardes. Verdade Henrique Bernardes, depois da morte de Camões, apareceu em público muito bem ataviado, mas os que lhe conheciam os cabedais, admirados de o verem tão ricamente vestido, logo disseram uns para os outros: donde vem a Pedro falar galego? E Manuel de Faria e Souza o chamou a juízo, e convencendo-o de furto, o condenou a despir na praça e restituir a seu dono parte dos vestidos roubados, sendo justo e de razão que quem o alheio veste, na praça o dispa. Mas deixando a Bernardes para outro processo que intentamos fazer-lhe sobre estes mesmos roubos, péssemos a examinar se ri ou não exacto o juízo, que Luís de Camões se não mostrara tão grande poeta no gênero pastoril, como no lírico e heróico. Surrupita no seu prólogo à primeira edição das rimas foi o primeiro que emitiu esta opinião desfavorável ao poeta quanto ao estilo bucólico, dizendo depois de o louvar devidamente nos mais, oxalá pudera humilhar a grandeza do seu engenho conformando-se mais com o estilo bucólico. Da mesma sorte o julgou Faria e Souza, a quem seguiram depois o padre Tomás de Aquino e outros, que sem se darem ao trabalho de aprofundar as coisas, querem decidir de tudo, sem apelação nem agravo. Vejamos se tem razão. Assenta este juízo principalmente sobre a égloga primeira, que o poeta reputava pela melhor de quantas havia feito, e sobre a sexta, que ele de certo não tinha pela peor. E este voto do mesmo autor que era tão grande homem, e no julgar de suas próprias obras nenhum interesse podia ter em exaltar umas para abater outras, já ri de algum momento. Porque, sendo a poesia como a pintura uma imitação da natureza, segue-se necessariamente que os melhores poetas e pintores são os mais profundos observadores e conhecedores da natureza, porque ninguém a pode perfeitamente imitar, sem que profundamente a conheça. Grandes imitadores e portanto profundos conhecedores da natureza foram na poesia Homero, Virgílio, Camões etc., e na pintura Apelles, Rafael e Miguel Ângelo, e mais vale o voto de qualquer destes poetas ou pintores, que o de muitos milhões de versejadores ou borradores. Disse Camões que a sua égloga de Umbrano e Frondélio, que Surrupita e Faria taxaram de lavantada no estilo mais do que convinha ao gênero bucólico, lhe parecia a ele a melhor de quantas fizera, isto ri, que nela estava melhor imitada a natureza que em todas as mais, e nós, se também nos ri permitido interpor nossa humilde opinião, a temos não só pela melhor de quantas o poeta escreveu, mas de quantas havemos lido. E diremos o porquê. Preceito ri ditado pela mesma natureza, que tem a cada gênero de poesia seu estilo particular, e que o som da flauta se não confunda com o da lira ou da trombeta. Mas também ri preceito da natureza que, pois a choça e o trono estão igualmente sujeitos aos reveses da fortuna, e na vida pastoril podem ocorrer vários casos que deem assunto ao poeta, se levante ou abaixe o estilo segundo for mais ou menos alto o assunto, e que se o pastor se propõe louvar o cônsul, se tornem as florestas dignas dele. Se canimo silvas, silvai sinte consul dignai. Assim o entendeu e fez Virgílio, assim o entendeu e fez Camões, e assim o estabeleceu depois em preceito judicioso Boileau na sua arte poética. L'églogue que fois, rende dignes do cônsul a campanha et le bois. E contra estas autoridades e a razão em que se eles fundam mal, podem sustentar-se em campo os que pretendem que neste gênero de poesia se não possa tratar senão assuntos de lana caprina na linguagem dos trivios. Na sua égloga primeira, lamenta o nosso poeta as mortes de Dom Antônio de Noronha e do príncipe Dom João, que profundamente sentiu, aquela como verdadeiro amigo, esta como óptimo cidadão, que já de longe previa as consequências de tão desastrado acontecimento. E como o forte sentir produz o forte e elevado pensar,
algumas vezes se eleva assim na sentença como na dicção, até tocar as raias prescriptas a esta espécie de poesia, mas não as transcende nunca, nem as figuras e imagens de que se serve, as estranha o estilo bucólico, e muito mais numa língua em que essas mesmas imagens e figuras de tal sorte estão recebidas, que até os mais rudos camponeses rara vez se exprimem sem elhas. Mas ainda quando fossem alheias da linguagem vulgar, quem as estranharia na poesia, que de sua natureza se deve levantar do uso comum de falar? Permite-se a Virgílio dizer, numa égloga: Ipsai tite tairi pinus ipsai te fontes ipsai raec arbusta vocaban. Estes pinheiros te tiro estas fontes, estes mesmos arbustos te chamavam. E não se há de consentir a Camões dizer: Canta agora, pastor, que o gado passe, entre as úmidas ervas sossegado, e lá nas altas serras onde nasce, o sacro tejo à sombra recostado com seus olhos no chão, a mão na face está para te ouvir aparelhado, e com silêncio triste estão as ninfas dos olhos destilando claras linfas? Enfim, nesta admirável égloga nada falta da parte do poeta, se alguma coisa faltar, será da parte do leitor. Péssemos agora à sexta. Nesta égloga mistura o poeta o estilo pastoril e o piscatório, de que ele foi entre nós o primeiro introductor, e que levou a tal perfeição, que desanimou os que depois se seguiram a ponto, que ficou quase de todo esquecido. Ri o seu argumento uma contenda entre um pastor e um pescador, sobre qual dos estilos deve ter a preferência, cantando cada um a beleza da sua amada. E já daqui se vê que um e outro deve levantar o estilo quanto puder, e pôr nesta porfia todo o seu cabedal, para não ficar vencido. Esta é a gloga ri onde faria mais se funda, para dizer que o poeta se não podia domar na força do seu entusiasmo. Mas tão longe está de justificar este juízo, que dela mesma nos queremos servir para mostrar a pasmosa facilidade, com que o poeta sabia variar de tom e passar de um estilo a outro. E sem gastar mais palavras, péssemos a analisar cada uma de suas estâncias, porque a verdade ri fácil de ver-se, e por si mesma saltará aos olhos. Dá o pastor princípio à contenda, invocando as divindades campestres deste modo. Agriario. Vós semicapros deoses do alto monte, faunos longevos sátiros silvanos, e vós, deosas do bosque clara fonte e dos troncos que vivem largos anos, se tendes prompta um pouco a sacra fronte, a nossos versos rústicos e humanos, ou me dai já a capela de loureiro ou penda a minha lira de um pinheiro. Sublime e admirável invocação. Mas ouçamos agora o pescador. Alicuto. Vós umidas deidades deste pé acento agudo geó tritões ceruleus, prótio com palemo, vós nereidas do sal em que navego, por quem do vento a fúria pouco temo, se a vossas sacras aras nunca nego, o congro nadador na pá do remo não consintais que a música marinha vecida seja aqui na lira minha. Que terão que dizer esses senhores a estas duas estâncias? Dirão que são demasiado sublimes e que estão fora do natural, porque a este simples, a este natural, a este sublime não podem eles chegar. Mas não lhes demos ouvidos, e continuemos a prestar atenção aos nossos contendores. Vejamos com que despejo entram na lide. Agrio. Pastor se fez um tempo o moço louro que do pai as carretas move e guia, ouviu o rio Anfriso a lira douro, que o seu claro inventor ali tangia. Ió foi vaca, Júpiter foi touro, mansas ovelhas junto d'água fria guardou formoso Adonis e tornado, em bezerro Netuno foi já achado. A esta formosa estância em louvor da vida campestre opõe o pescador a seguinte, exaltando a sua profissão. Alicuto. Pescador já foi Glauco, e Deus agora ri do mar e Proteio focas guarda, nasceu no pé acento agudo geó a deosa que é senhora, do amoroso prazer que sempre tarda. Se foi bezerro o Deus que cá se adora, também já foi Delfim. Se resguarda,
vê-se que os moços pescadores erão, que o escuro enigma ao primo vate derão. Agora passa o vaqueiro, a queixar-se da frieza com que a sua pastora recebe as suas finezas. Agrio. Formosa Dinamene, se dos ninhos os implumes penhores já furtei a doce Filomela, e dos murtinhos para ti, fera, as flores apanhei, e se os crespos madronhos nos raminhos com tanto gosto já te presentei, por que não dás a agrário desditoso um só revólver d'olhos piedoso? Responde-lhe o seu adversário com uma estância do mesmo gênero, segundo os preceitos do canto amebeu, ou alternado. ALICUTO. Para quem trago d'água em vaso cavo, os curvos camarões vivos saltando? Para quem as conchinhas ruivas cavo na praia, os brancos búzios apanhando? Para quem de mergulho no mar bravo, os ramos de coral vou arrancando, senão para a formosa Leminória, que com um só riso a vida me daria. Agora vão descrever, um as fúrias do ciúme, outro as da desesperação de ver galardoado o seu amor. Vejamos como saem da empresa. AGRARIO. Quem viu o desgrenhado e crespo inverno d'atras nuvens vestido, horrido e feio, enigrecendo a vista o céu superno, quando os troncos arranca o rio cheio, raios, chuvas, trovões, um triste inferno, que ao mundo mostra um pálido receio, tal o amor ricioso a quem suspeita que outrem de seu trabalho se aproveita. ALICUTO. Se alguém vê, se alguém ouve o sibilante, furor lançando flamas e bramidos, quando as pasmosas serras traz diante, horrido aos olhos, horrido aos ouvidos, abraços derribando já no tante, mundo com os elementos destruídos, assim me representa a fantasia, a desesperação de ver um dia. Estas estâncias desfaria, que as estranha o estilo bucólico. Mas se as estranha necessariamente há de ser ou pelos pensamentos ou pela dicção. Pelos pensamentos seguramente não ri, porque ninguém dirá que está fora do alcance de um pastor ou de um pescador, o sentir a semelhança que tem as fúrias do ciúme, ou da desesperação com as tempestades do inverno, ou com o mar agitado pelos ventos. Pela dicção também não, porque se o pensamento não ri estranho, também esta ou não pode ser, quando tão perfeitamente se lhe acomoda e ajusta, como aqui se observa, e muito mais quando as mesmas figuras e imagens de que o poeta aqui usa, andam na boca do povo de sorte, que nada ri mais ordinário que ouvir dizer a um camponês que o céu está toldado de negras nuvens, etc., ou a um marinheiro ou pescador que o vento traz todo o mar em serras diante de si, que parece querer destruir a terra, etc. A diferença está em que onde o pastor diria coberto ou toldado, diz o poeta vestido, e onde o marinheiro diria abalado, diz o poeta nutante, para se levantar um pouco do uso comum de falar. E portanto não há aqui impropriedade alguma, antes, suma conveniência de pensamentos e palavras. E desta mútua conveniência e propriedade resulta esta viveza de pintura, esta sublimidade, de que se espanta a faria. Porém sem razão se espanta porque fora do natural não há sublime, e o que ri natural não se estranha. Nem se persuada ninguém que se o poeta aqui se elevou, foi porque não podia domar-se, que mui de propósito o fez, por assim julgar que o devia fazer. Porque não há poeta que melhor soubesse variar de tom, pintar os objetos com propriedade e viveza, e seguir com afreis o pensamento. Se não veja-se nas estâncias logo seguintes como já serpeia manso regato, o que ainda há pouco era rio caudaloso. AGRARIO. Minha alva Dinamene é a primavera que os deleitosos campos pinta e veste, e rindo-se uma cor aos olhos gera, que em terra lhes faz ver o arco celeste, as aves as boninas a verde era e toda a formosura amena agreste, não ri para os meus olhos tão formosa como a tua que abate o lírio e rosa. ALICUTO. As conchinhas da praia que presentam a cor das nuvens quando nasce o dia, o canto das sirenas que adormentam, a tinta que no muriço se cria,
O navegar por ondas que se assentam com o brando bafo com que o sol se enfria, não podem ninfar minha, assim aprazer-me como o ver-te, se entanto chego a ver-me. AGRARIO. Adeosa que na libica lagoa em forma... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.